Olá, pessoas aí que seguem o perfil do Instagram, Diva Espiritismo, canal do YouTube, né? Estão abrindo mais esse vídeo. Primeiro, desejando muita paz a todos, né? Muita harmonia, um pouquinho de juízo, que é bom, e estudo dos bons livros espíritas, sobretudo da codificação de Allan Kardec, mas também dos bons livros espíritas, aqueles que realmente acrescentam em nosso conhecimento, que acrescentam realmente na nossa reforma íntima, que nos ajuda a evoluir, a renovar os nossos pensamentos e atitudes. Então, vamos seguir agora com o vídeo Ementário Espírita de número 22. Né? Como eu sempre digo, né? Para quem está chegando agora por um acaso, isso é um estudo dirigido do livro Ementário Espírita, né? Do espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco. Ok? E desde o início, né? Desde a introdução, se encontra no meu canal do YouTube, que o link está aí no perfil do Instagram, né, do Diva Espiritismo, que chama Bio. Tá lá o link para o canal do YouTube, que tá todos os vídeos lá desde o início até esse de hoje. Porque no Instagram tá somente a partir do 16, que eu comecei a colocar também no perfil do Instagram. Mas no YouTube está todos, né? Aí link na bio. Então, assim, vocês que estamos que vamos aí seguindo, né, com o estudo do livro Ementário Espírita, de Marco Prisco, chegamos ao capítulo 46, então hoje vamos ao 47, o capítulo 47, né? Isto é um estudo dirigido, gente. Estudo dirigido é quando a gente faz a leitura e comentário, né? O bom é fazer isso em grupo, né? Mas já que não é possível, eu faço a leitura, faço o comentário também e fica para reflexão de todos, né? Para que todos também leiam o livro e também tirem as suas considerações, né? Não fique só na opinião aqui de Ricardo Dibi, né? Então, aqui no capítulo 47, chama Na Peleja Superior. Ó, gente, peleja. Vocês sabem o que significa a palavra peleja, né? Peleja é luta, né? Tá pelejando. Então tem na Bahia mesmo aqui, né? Que é a minha terra de origem, usa-se muito essa expressão. Rapaz, eu tô pelejando para conseguir fazer alguma coisa, mas tá difícil, mas estou pelejando, porque tá na peleja, tá trabalhando, tá se esforçando, né? E aqui o Marco Prisco vai fazer na peleja superior, né? Então vamos lá. Acoimado pelos problemas inquietantes do seu dia a dia, você deixa transparecer fundo desalento. Né? Porque é até natural, né? Quando os problemas são em um número grande, né? A gente realmente expressa no semblante, né? Aquele desalento, aquele cansaço, aquela tristeza, né? Às vezes nem é tanto, os problemas não são nem tão numerosos, mas também vai muito de como cada um de nós lida com os problemas. Tem gente que tem muitos problemas e que lida com uma certa serenidade. Tem gente que tem problemas menores e que já lida com mais dificuldade, né? Aí que entra a questão realmente do amadurecimento espiritual de cada um. Então, tudo parece conspirar contra os seus melhores propósitos de elevação, né? Como se o universo estivesse conspirando contra você, né? Para lhe impedir de crescer, de caminhar, de prosperar. Veja aí, né? De súbito, você se surpreende irritadiço ou irritadiça, né? Pessimista, desanimado ou desanimada, juntando a sua as vozes agourentas dos revoltados. Quer dizer, a gente faz parte da turba dos revoltados quando estamos nesse estado d'alma. Você se encontra em peleja superior. Ó, mude, quer dizer, nós nos encontramos em uma luta por crescimento espiritual, né? Principalmente a gente que
realmente leva o estudo e vivência do Espiritismo a sério, né? Óbvio, né, que sempre vão ter coisas que vai de encontro a essa nossa inspiração, né? Porque o mal não quer que o bem cresça, né? Os próprios espíritos perturbados sempre vão tentar de tudo agir nas nossas fraquezas para que a gente não caminhe, né? Imagina nossas fraquezas. Mas veja bem, eles não têm o domínio, o poder sobre nós. Eles têm o poder sobre nossas fraquezas. Quando a gente permite, quando nós nos permitimos, né, esse assédio, né? É verdade que algumas pessoas permitem tanto tempo que chega um tempo que a pessoa perde o controle, né? Que o espírito perturbado ou espíritos no plural já dominam totalmente o indivíduo, né? Já chamamos isso de possessão. E é um processo obsessivo de longo, assim, que a cura é de longo curso, né? E algo sofrida, né? Muito mais ou menos sofrida a depender do nível, né, de obsessão espiritual. Mas é natural, né, que quando a gente veja que sempre uma árvore que começa a dar frutos é aquela que é apedrejada, né? Justamente para retirar o fruto, né? Bom, então nos encontramos em peleja superior. A gente que já quer crescer para a espiritualidade superior. A gente que ainda, nós que somos ainda imperfeitos, temos problemas, defeitos e tudo mais, cometemos erros ainda, mas já queremos caminhar para frente na ascensão espiritual, né? Através do estudo do Espiritismo. Então estamos em peleja superior, sim, quando a gente leva realmente isso a sério. Mude de atitude mental. Foi muito pausado, né? Mude de atitude mental e reconsidere os panoramas dos contraditórios mal-estares. Quer dizer, observe esses mal-estares, né? Com olhares mais serenos. Para o êxito, né? Para que a gente vença, tenha êxito, estabeleça um programa de fácil execução cristã e concentre-se em legenda de serviço salutar, serviço que lhe ensejará um comportamento vitorioso, mesmo diante das maiores dificuldades. Então, quando a gente adestra a nossa mente, quando a gente se educa, a gente educa a nossa mente nos pensamentos superiores, né? A gente tem um comportamento vitorioso diante das maiores dificuldades, né? A gente consegue superar, né? É o que está dizendo esse parágrafo. Leia diariamente uma pequena lição espírita e medite no seu conteúdo, né? É importante nós que temos, né, o compromisso conosco mesmo através da doutrina espírita que a gente faça uma leitura diária. Às vezes o tempo é apertado, né? Trabalho, família, compromissos, essa coisa toda. Mas é sempre bom dedicar um tempinho à leitura edificante, né? Boas leituras a gente faz de todos os tipos, não só espírita, mas é importante que nós, né, que abraçamos a doutrina espírita, tenhamos também diariamente um tempinho para uma página espírita, né? Seja da codificação, seja de um livro como esse, né, o Elementar Espírita, um bom livro espírita, aquele que acrescente, realmente. Quando eu friso tanto, né, gente, um bom livro espírita, porque a literatura espírita ela ficou muito vasta, né? E tem muitas coisas questionáveis, né? Muitas psicografias, sobretudo, questionáveis, né? Muitas ideias de pessoas encarnadas questionáveis. Então a gente tem que ter nosso crivo, nosso discernimento, né? Por isso que eu estou sempre chamando a atenção. As obras espíritas sérias, que realmente acrescentam, que estão em sintonia com a doutrina dos espíritos superiores, né? Codificados por Allan Kardec, né? A codificação. Porque assim, tipo, o espiritismo não é de Allan Kardec, o espiritismo é dos espíritos superiores. A Kardec ele foi realmente o codificador, o organizador, que trouxe para a gente, e claro, fez as considerações dele também, né? Porque ele era realmente uma alma já burilada. Isso fica claro. Leia de... já li isso aqui. Combata com todas as possibilidades a má conversação. Quer dizer, cuidado, né, com a má conversação, cuidado com o que fala. Principalmente ficar falando mal da vida dos outros pelas costas, né? Isso aí é uma das principais coisas, né?
Mas outras coisas também, gente. Cuidado com a calúnia, cuidado com a fofoca, cuidado. Vamos ter cuidado, né? A gente gosta de conversar, bater papo e tal. Mas vamos ter um pouco de cuidado, não é para ficar paranoico não, né? A espontaneidade é uma coisa necessária para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Mas eu tenho um certo cuidado, uma certa educação, né? No falar, no conversar. Estimule alguém otimista com a expressão fraterna. Quer dizer, sempre estimule alguém. Você vê que a pessoa tá indo num caminho que tá bom, você estimula, ô rapaz, continue, vai mesmo, sabe? Estimular, não é estimular com coisas falsas, né? Ilusões, não, com coisas que você vê que é verdadeira, que a pessoa tem condição realmente de lograr êxito, de conseguir. Você dá aquele empurrãozinho, né? Dá aquela ajuda, vai lá que você consegue. Franqueie a sua gentileza em forma de singelo benefício a outrem, né? Pô, gentileza gera gentileza. Talvez nem sempre, né? Por causa de algumas almas deseducadas, mas no geral, gentileza gera gentileza. Silencie e revide, quer dizer, cale, né? E revide mentalmente, de preferência com a oração, né? Em vez de realmente aumentar ou criar um conflito. Ajude de qualquer modo ao seu alcance onde reine a decepção. Porque as decepções são várias. Nós nos decepcionamos muito, né? E a gente sabe como a decepção dói. Então, se a gente ajudar dentro da nossa possibilidade, né? Do modo ao seu alcance, como ele diz aqui, né? Dentro da possibilidade de cada um, a gente pode ajudar, né? Nessa questão de amainar, né? Pelo menos aliviar os efeitos das decepções, né? Infelizmente ainda são muitas no nosso mundo de provas e expiações. Faça o bem pelo bem, quer dizer, o bem já é a compensação do bem, né? É o bem pelo bem. Visite ao menos uma vez por mês um hospital onde se encontrem crianças sofredoras. Isso é muito bom, né? Pode ser um asilo também de idosos, né? Pode ser outras instituições. Ele está dando um exemplo aqui, que é muito bom, mas também está outros exemplos de visitas que podemos fazer, né? A dor nos outros nos ensina a conter a nossa dor. Olha, veja bem, não é que a gente vai ficar feliz porque o outro tem a dor e a gente não tem, não é? Tem gente que leva por esse lado, não é isso. É que a gente que vê que o outro sente dor, quer dizer, o outro sente dores, não sou eu que sou o único miserável no mundo. E muitas vezes o outro ali está com a dor muito maior, né? A minha vida tem dores, mas tem muitas bênçãos também. E o outro ali, de repente, não, está com mais dores do que bênçãos naquele momento, né? Está vivendo uma provação difícil. Então, é bom que se observe isso. Isso ajuda no nosso equilíbrio, né? E de preferência, se puder aliviar a dor daquele que a gente está vendo, melhor ainda, né? Então, repetindo, a dor nos outros nos ensina a conter a nossa dor. E nossas dores nos explicam como doem as dores alheias. Quer dizer, as nossas dores também podem ser as dores alheias, né? Talvez até de formas diferentes, né? Que cada mente é um universo, mas uma coisa é certa, né? Todos nós somos iguais diante da dor, né? Não tem nenhum ser na criação que não passe por esse processo chamado dor, né? Você conhece Jesus. Ora, o Espiritismo nos fez conhecer Jesus com toda a sua intensidade, né? Retirando todos os véus, tudo aquilo que nós não compreendíamos do Evangelho, né? O Espiritismo esclareceu, né? As parábolas, o significado dos ensinamentos, nos ajudou a nós todos, né? Em compreendermos melhor, né? Vermos as distorções que fizeram com o Evangelho ao longo da história e apagar essas distorções e ver a coisa pura e cristalina como ela é, né? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo rasga os véus que cobriam a verdade, né? Porque a gente ainda não tinha maturidade para compreender, né? Então muitas coisas que Jesus deixou ficaram para compreensões posteriores, né? Algumas coisas sim. Você conhece Jesus, travou contato com ele mediante a mensagem fulgurante dos Espíritos
superiores, né? Através da doutrina espírita, né? Espiritismo. Conduza-o como viva mensagem por toda parte, ou seja, leve esse seu conhecimento, esse seu sentimento, aonde você for, aonde nós formos, né? Aonde eu for, né? Embora de mente ansiosa e talvez carregando um coração transido, transforme pela oração e o exercício do amor todas as suas mazelas em combustível eficiente para arder como claridade para os transeuntes humanos, iluminando também o seu próprio íntimo, empenhado, como todos nós encontramos na intransferível conquista da evolução. Então, esse último parágrafo resume bem o que foi demonstrado neste capítulo 47 da peleja superior. Né? E aí a gente encerramos aqui esse capítulo. Né? Fica aí para a análise e reflexão de todos. Ok? Vamos ao 48, né? Que é no problema da rotulagem. Rótulo, né, gente? Aquela coisa que tem, a gente vai no supermercado, tem lá o rótulo, né? Dizendo o nome do produto, o que o produto contém, os conservantes, do que é formado, a validade, né? Data de fabricação, validade. Isto é o rótulo, é o que a gente entende como rótulo, né? Normalmente coisa de produtos que nos são vendidos, vamos dizer assim, né? E vamos ver aqui o que é essa rotulagem que Marco Prisco quer nos dizer. Veja bem, tem uma vez eu vou falar uma vez que espiritismo, né? Ser espírita é rótulo também? Será que ser espírita é um rótulo? Espiritismo? A gente carrega um rótulo de espiritismo? No problema da rotulagem, capítulo 48. Eles estão em toda parte. Eles quem? Né? Beneficiam-se e fogem a qualquer compromisso. Quem são esses? Eles se beneficiam das coisas, mas fogem aos compromissos. Utilizam-se dos bens e negam-lhes gratidão. Olha os ingratos, né? Utilizam-se dos bens da vida e nem agradecem. Aplaudem o trabalho, mas se detêm à distância. Quer dizer, até aplaude, até reconhece, mas não chega perto, não participa. Guardam excelentes opiniões, né? Opinião todo mundo tem, né? No entanto, ficam longe. Quer dizer, só tem opinião, mas na hora de executar, aí fica quieto, né? Fica só na opinião, porque eu acho. Lembra até do Dr. Enéas, né? Meu nome é Enéas, que ele dizia assim, eu não acho nada. As pessoas vivem dando opinião. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Quer dizer, aquela firmeza do Dr. Enéas que realmente era uma figura aquele cara. Mas é verdade, gente. A gente tem que evitar os achismos. Achar, eu acho, é uma coisa que deve ser utilizada em situações que realmente não tenha outro recurso que não esse. Né? Mas a gente não deve botar o achismo como a pauta principal nas nossas considerações. A gente tem que procurar saber. E quando a gente não sabe, a gente diz, eu não sei. É melhor do que estar fazendo achismos errados que levem a caminhos, né? Que nos levem a caminhos errados, né? Então vamos ter cuidado com os achismos, né? Então, por exemplo, guardam excelentes opiniões, no entanto, ficam longe. Pedem muito, né? São pidões. Oferecem pouco, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Recolhem sempre, exigindo mais. Quer dizer, não basta recolher sempre, sempre querem mais, né? São insaciáveis. Né? Creem e descreem. Como é que é isso, né? Como é que creem em um momento e descreem no outro? Isso realmente é uma oscilação. Quer dizer, se tivesse o feômetro, né? O medidor de fé, aí de repente creem, tá lá em cima, aí depois descreem, desce, né? Já pensou? Convencem-se agora para duvidarem depois. Quer dizer, agora se convencem, aí depois duvidam. Coisa realmente parece incoerente, mas acontece. São muito ciosos de si mesmos.
atribuindo-se grande valor e por isso não se definem, dizem para não comprometerem um nome, quer dizer, não assumem posições, não assumem compromissos, né? Não se definem nesse sentido, porque assim, não é se definir no sentido de se limitar, mas de assumir aquilo que acredita, assumir compromisso. Né? É isso que Marco Prisco está querendo dizer nesse parágrafo, pelo menos assim eu entendo. Né? Encontrá-los-ás no espiritismo também, quer dizer, esse perfil de seres humanos, de espíritos, você vai encontrar também nas lides espíritas. Né? Procuram aflitos a mensagem espírita. Quantos, né? A gente vê nas instituições espíritas. Recorrem inquietos aos espíritos, né? Buscam socorro com os espíritos. Recebem passes espíritas, né? É aquela transfusão de energia maravilhosa. Aliás, eu tô com a saudade de tomar um passe. Né? Nunca mais fui no centro espírita, nunca mais um passe, né? Ô, saudade. Mas eu aprendi com um grande amigo meu, diretor de centro espírita, que disse que o nosso equilíbrio energético deve vir de nós mesmos, do nosso interior. Que nós, os lidadores espíritas, já não deveríamos precisar tomar passe de nossos confrades espíritas. Né? Então, é importante que nós sempre damos mentalmente o nosso autopasse. Né? Mas mesmo assim eu sinto falta de um passe. Isso é minha fraqueza espiritual. Né? Fazer o quê, né? Usam a água fluidificada pelos espíritos. Né? Quer dizer, procura a mensagem espírita, recorrem aos espíritos, recebem passe, bebem a água fluidificada, seguem as orientações espirituais das sessões espíritas, né? Consultam os médiuns espíritas, ou seja, participam de todo o labor espírita, né? Das sessões, consultam os médiuns, admitem e simpatizam com os postulados espíritas, porque é muito difícil realmente não simpatizar, né? Mesmo que, como disse anteriormente aqui o texto, queiram negar depois, né? Admitem e simpatizam com os postulados espíritas. Leem os livros espíritas. Creem nos espíritos, quer dizer, acreditam na realidade espiritual, acreditam na mensagem que os espíritos trazem, mas não se dizem espíritas. Olha que interessante. Faz isso tudo aqui. Admite e simpatiza os postulados espíritas, leem os livros espíritas, creem nos espíritos, mas não se dizem espíritas. E por quê? Ainda não podem sê-lo, afirmam, quer dizer, não se dizem espíritas porque não se acham na condição de ser espíritas, apesar de crer no espiritismo, buscar os tratamentos espíritas e tudo mais. Ser espírita, acentuam, quer dizer, dizem estes, descrito por Marco Prisco. Ser espírita, acentuam, é ser cristão, e ser cristão é ser perfeito. Será que é isso mesmo, gente? Ser espírita é ser cristão, e ser cristão é ser perfeito. Né? Mas nada fazem para mudar o panorama mental e o clima moral em que se demoram e se comprazem. Dizem isso, mas não procuram se melhorar, né? Para mudar o seu panorama mental, o seu clima moral, para realmente poder chegar perto disso que eles dizem, né? Que é ser espírita, ser cristão é ser perfeito. Dizem isso no intuito justamente de não se comprometerem com a reforma íntima, não assumir compromisso com a reforma íntima. Né? Respeitam o espiritismo e criticam os espiritistas, estudando-se nas falhas, escudando-se, né? Botando escudo, escudando-se nas falhas deles para afirmarem peremptoriamente: a ser espírita, sê-lo integralmente. Né? Então, assim, eles não são espíritas, ainda criticam os outros que o são, porque dizem que não estão sendo espíritas corretamente, porque não estão agindo, quer dizer, corretamente. Né? Então, assim, eu não sou obrigado a agir corretamente, porque eu não posso ser espírita, porque ser espírita é ser cristão é ser perfeito. E aqueles ali estão se dizendo espíritas
e não são perfeitas, e começam a apontar os erros, começam a apontar as falhas dos outros, porque isso e aquilo, porque até esculhambam Divaldo Franco, esculhambam os espíritas desconhecidos também, isso, e até Chico Xavier, coitado, tem gente que consegue crucificar Chico Xavier na internet, é só buscar. Não que Chico Xavier seja uma pessoa, né, inatingível, né, ele era um ser humano também, mas só que as coisas que usam para atacá-lo, quando você lê, você vê que são coisas sem sentido. Porque quando tem alguma coisa real mesmo, você pode, tem sentido, mas são coisas assim realmente que não comportam se vocês forem fazer realmente uma análise séria daquilo que está se dizendo, né? Chico era perfeito? Não. Mas realmente esses ataques que eu li ele, até hoje eu não li nenhum que tenha sentido, né? Estou esperando ainda algum que tenha sentido, né? Porque até hoje atacam o indivíduo, né, que desencarnou em 2002. Né? Vamos lá. E continua, né? E continuam gozando, quer dizer, continuam usufruindo dos benefícios espíritas. Tem medo da rotulagem. Dizem-se universalistas, quer dizer, tem medo de serem rotulados de espírita, e isso ser uma coisa limitante, né? Eles se dizem universalistas, talvez assim agnósticos, né? Sempre abertos às boas ideias, né? Assim estão em tudo e em lugar nenhum, quer dizer, eles estão em tudo, né? Estão sempre com a mente muito aberta, mas não se firmam em nada. Ou seja, para a gente crescer no trabalho, no bem, nós temos que ter à mão as ferramentas, né? E eles não assumem ferramenta nenhuma, né? Que é o que Marco Prisco está descrevendo. Servem-se no... Olha que interessante esse parágrafo aqui, ó. Servem-se no prato espírita, comem o pão espírita, mas não querem ser espíritas. Quer dizer, servem-se no prato espírita, comem um pão espírita, quer dizer, bebem da fonte do espiritismo, mas não querem ser espíritas, porque não querem a rotulagem, porque acham que para ser espírita tem que ser assim, tem que ser perfeito, né? Porque na verdade eu não sei se acham isso mesmo, ou se isso é usado como a desculpa, repito, para não assumir os compromissos com si mesmo e com a evolução espiritual, né? Servem-se do prato espírita, comem o pão espírita, mas não querem ser espírita. Interessante isso, né? Interessante. Continuando. Não se preocupem com eles. Mas ninguém está preocupado não, Marco Prisco. Ninguém aqui está preocupado com eles não. Fique tranquilo. Não se preocupe com eles. A doutrina espírita os dispensa. Ó, são almas inquietas que preferem assim continuar. Livre-arbítrio. Preferem assim continuar. Estão sempre ao lado do vencedor. Né? Aquela fica acima do muro, então, opa, o vencedor, vamos pro lado de cá. Né? Você vai assistir uma partida de futebol. Por que time você está torcendo? Não sei ainda. Deixa eu ver o que vai começar a ganhar para eu começar a torcer. Ó, que maravilha. São neutros. Usam de uma neutralidade conveniente. Quer dizer, a conveniência da neutralidade. Né? Sem definição íntima, aderem a quem mais dá. Quer dizer, como não se definem, seguem aqueles que podem dar mais. Que podem dar mais vantagens para eles. Né? Então, são neutros, usam da neutralidade e conveniência, né? Conveniente, vai pelas conveniências, sem definição íntima, aderem a quem mais dá. Engraçado, Marco Prisco está falando com a gente aqui que a gente não se preocupe com eles, mas eu vou dar um recado a mais. Cuidado para não ser um deles. Né? Esse é um recado que eu dou para vocês, dou para mim também. Vamos ter cuidado para não sermos um deles, desses aqui que Marco Prisco está descrevendo. Né? Esse é um recado importantíssimo também. Né? Ofereça-lhes as suas orações e o seu auxílio fraterno, mas não se detenha com eles. Quer dizer, também não é para desprezá-los. Né? Orem por eles, vamos orar por eles. Ofereçam auxílio, se necessário, dentro do alcance de cada um pode fazer, né? Porque a caridade realmente não olha, né, essa questão. Então, ofereça nossas orações e o auxílio fraterno. Agora, a gente não se detém com eles, né? Não vamos, falando numa linguagem mais popular, não vamos na onda deles, né? Não vamos ser como eles, né? Você tem responsabilidades. Quer dizer, você, espírita, conhece, sabe, deve.
Você não acha, você sabe. Ou não sabe, né? Temos a responsabilidade por isso. A gente conhece, a gente sabe, a gente deve, ou seja, temos deveres a cumprir. E aí aqui no último parágrafo, a doutrina espírita esclareceu-lhe a mente. Quer dizer, porque quando a gente lê e estuda corretamente a doutrina espírita, a consequência é essa, esclarecer a nossa mente, né? Agora você sabe como seguir, ou pelo menos deveríamos saber. Deve então marchar ligado ao ideal que dimana da fé, que o ilumina e liberta, quer dizer, liberta as nossas consciências, ilumina a nossa consciência e liberta nossas consciências. Que ilumina e liberta, caminhando com você e em você mesmo, quer dizer, sempre com a gente, onde quer que a gente vá, a gente levar essa fé com a gente, esse conhecimento espírita. Quer dizer, caminhando com você e em você mesmo, como mensagem viva do nosso Pai em favor de todos os seres. Quer dizer, o Pai, que é o Pai de todos, até mesmo desses aqui, que não querem, que comem do pão espírita e não aceitam ser espírita. Porque cada um tem o seu momento. Pelo menos estão tomando conhecimento das realidades espirituais, ainda que não assumam compromisso. Em um momento posterior, né? Com certeza, que não se demore, vão assumir o compromisso, né? Porque é a lei de progresso, né? A lei de progresso, as leis de Deus são para todos. O Pai é Pai de todos, né? Estamos vivendo assim essa irmandade universal. E assim vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje, ok? Mais uma vez eu digo, não fiquem só com as minhas considerações, leiam também o livro. Quem não tiver o livro físico, tem PDF na internet, é só procurar no Google, leiam os capítulos e façam as próprias considerações de vocês. Não fiquem somente com a minha fala, ok? Compromisso. Então a todos aí um grande abraço e fiquem com Deus.